Olá, você telespectador, telespectadora da TV Câmara Mossoró. Está no ar mais um programa Diálogo e Política. Esse programa, que é todo especial, hoje em homenagem a Mossoró, vamos abordar um pouquinho da história da emancipação política da cidade, que hoje completa 172 anos. E é claro, para contar essa história, para trazer fatos curiosos aqui para a gente não poderia chamar outra figura a não ser Geraldo Maia, ele que é pesquisador, historiador, figura conhecida aqui na cidade, participou de grandes momentos, e também ajudou um pouquinho a editar a história de Mossoró, podemos dizer assim, Geraldo? Olá, a gente brigou um pouquinho para corrigir uma data e a gente vai falar sobre isso aí, durante o programa, porque chegaram a trocar essa data do aniversário da cidade e foi uma luta grande para corrigir, Mas a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, Bem-vindo mais uma vez, o senhor que já participou aqui de uma outra edição do programa, para falar um pouquinho sobre o cangaço, não foi? Acho que eu lembro desse tema. O cangaço é um tema que a gente explora muito aqui em Mossoró, Por causa daquela história da tentativa de Lampião de invadir aqui a cidade e ficou muito presente na nossa história, por isso que vai lá, vem cá, a gente tem que falar um pouquinho sobre isso também. Sempre alguém menciona, Pois é. Mas voltando aos 172 anos de emancipação política, queria que o senhor começasse esclarecendo o que isso significa, Significa mais autonomia, O que de fato a emancipação política quer dizer a um município? Deixa eu conversar um pouquinho antes, Vamos começar de 1701, quando chegaram aqui os primeiros colonizadores, que foram os carmelitas, O pessoal do Convento do Carmo, lá de Olinda, de Pernambuco. Eles chegaram, solicitaram terra aqui nessa região, da Ribeira do Mossoró, para criação de gado, não era convento, eles pediram terra para criação de gado. E junto com os carmelitas, outras pessoas foram solicitando terra também, até chegar à Fazenda Santa Luzia. Essa fazenda, até hoje não se sabe, assim, não existe mais documento dizendo quem foi o primeiro proprietário que deu o nome a Santa Luzia, Mas se sabe que em 1733 já existia essa fazenda e de 1770 ela passou a pertencer ao português Antônio de Souza Machado, que era casado com a cearense. E ele veio morar aqui por volta de 1772, nessa fazenda, Santa Luzia. Como existiam outras fazendas Santa Luzia aqui, ele amarrou o nome da fazenda ao rio, aí ficou Santa Luzia do Mossoró, do rio Mossoró. E por essa época, 1772, a esposa dele, Dona Rosa Fernandes, ela teve um problema de visão e ela fez uma promessa para Santa Luzia que se ficasse curada, mandava construir no pátio da fazenda uma capelinha em louvor a Santa Luzia. Claro que ficou curada dessa doença porque nesse mesmo ano ela queria cumprir a promessa para fazer uma igreja oficial. Aí procurou a diocese lá em Olinda, pediu permissão, essa permissão saiu no dia 5 de agosto de 72, 1772, e já no dia 25 de janeiro de 73, quer dizer, menos de 6 meses depois, a igreja estava pronta, sendo inaugurada, Como tinha os carmelitas, foram os primeiros que chegaram por aqui, tinha a igreja, tinha os carmelitas, só que toda essa terra aqui era ligada a Apodi. Então, os carmelitas, para celebrar um casamento, um batizado aqui, tinham que pedir permissão ao padre lá de Apodi, porque toda essa região era ligada a Apodi. E com a construção da capelinha, começou a desenvolver aqui o núcleo habitacional e o povoado foi surgindo. É tanto que quando chegou aqui, já em 1834, o pessoal começou a ter ideia de tornar isso aqui independente, Agora, para tornar independente, havia um passo principal que era mais ligado à igreja, embora sendo uma solução política, era criar a freguesia de Mossoró. O que era a freguesia? Pegar a pequena capela e levar o predicamento de matriz, e com isso a igreja ia designar um padre que ficaria fixo aqui, e já ia também determinar os limites dessa freguesia, que foi o mesmo limite que depois foi usado quando tornou cidade, Quer dizer, tinha alguns critérios que uma região precisava cumprir para poder ser elevado, Exatamente. Não é isso? Aí começava com a parte religiosa. Embora fosse uma parte religiosa, mas quem concedia esse direito era a Câmara de Deputados, Na época a gente chamava Câmara Provincial, era a Câmara da província, E eles conseguiram, e foi quando chegou aqui o vigário Antônio Joaquim, que assumiu aqui a capela
de Mossoró, e por mais de 50 anos ele foi pároco aqui, mas também nesse período ele foi deputado provincial, que hoje a gente chama de deputado estadual, né? E ele foi um dos grandes lutadores aqui para tornar isso aqui cidade. Quando a gente chegou, isso foi em 39, quando chegou em 1852, começaram a surgir a ideia de criar aqui uma cidade. Agora, por que isso aí? Porque quando foi criada a freguesia, Mossoró se separou de Apodi e passou a ser ligado politicamente a Açu, né? Então, Mossoró, antes de ser a cidade que nós conhecemos hoje, pertenceu a dois outros municípios, primeiro né? foi a Apodi, depois passou a Açu. E era uma dificuldade grande, porque tudo que queria se resolver aqui tinha que se dirigir para Açu, né? Mas nesse momento, o pessoal aqui, todo mundo dessa região, quando ia votar, ia para Açu. E Açu tinha uma característica interessante, porque na época existiam dois partidos políticos, tinha o conservador, que era ligado ao imperador, e tinha o Partido Liberal, que era de oposição. E Açu sempre foi oposição, né? Então, como todo esse pessoal ia votar lá em Açu, todo mundo era liberal, era tudo oposição ao imperador. Isso incomodava muito o imperador, e ele solicitou ao vigário Antônio Joaquim, né, que era político, era vigário, também a igreja era ligada ao Estado na época, que ele deveria criar aqui em Mossoró o Partido Conservador. E o vigário, muito esperto, né, ele conhecia todo mundo, conhecia a parte política e conhecia também a população, disse, olha, vai ser muito difícil criar um partido aqui, porque tem algumas pessoas até simpatizantes, mas não tinham cabeça, né, um grande líder, não né? tinha um grande líder. Mas ele teve uma ideia. Ele disse, vamos convencer o pessoal a criar uma cidade aqui, porque a gente criando uma cidade vai ter que ter uma eleição. Nessa eleição a gente faz um jeitinho para o Partido Conservador ganhar e a partir daí está implantado o partido, né? E ele falou com a população e fizeram um abaixo-assinado de todas as comunidades que já tinham se formado aqui na região, assinaram esse abaixo-assinado, foi lá para a Câmara, né, dos deputados, e o projeto foi aprovado em 15 de março de 1852, exatamente 172 anos atrás, é o que a gente comemora hoje, né, essa data. E depois da eleição, aí tinha um ano para criar a Câmara, né, eleger seus vereadores e prefeitos. Na época era interessante, na época você não chamava nem vereador, era intendente. E você não votava para o prefeito, não, você votava para o vereador, para o intendente, e aquele mais bem votado, ele assumia as duas funções. Era o presidente da Câmara e também o executivo, era muito fácil para... E ele apresentou um outro padre, né, como o candidato do Partido Conservador, e usou uma jogada muito boa, porque a partir daí ele tinha que fazer com que o Partido Conservador ganhasse essa eleição. E era minoria. Qual foi a ideia dele? Quando ele anunciou que ia haver a eleição, Natal mandou um juiz de paz para acompanhar essa eleição aqui. Ele convenceu o juiz que o maior local que tinha aqui coberto na cidade era a própria igreja, né? Porque era a maior área coberta, que o pessoal podia ir votar e tudo. E combinou com duas pessoas que ficassem lá na porta e não deixassem entrar quem sabiam que era do Partido Liberal. Imagina, na cidade pequena todo mundo se conhece, olha, quem você sabe que é liberal não deixa entrar para votar. E foi uma confusão muito grande nessa primeira eleição, porque o pessoal do Partido Liberal, sem conseguir entrar para votar, foi que fizeram, montaram na frente da igreja, numa outra casa, conseguiram um juiz de paz aqui da região e fizeram uma outra eleição onde só deixava entrar quem eles sabiam que era liberal. Olha que confusão. Então... E no final da tarde saíram duas atas aqui para Natal, dois portadores, cada um levando sua urna com sua ata para Natal. Um processo nada democrático. Nada democrático. Mas quando chegou lá, o juiz eleitoral olhou assim e disse, essa ata dos liberais, esse juiz não tinha autorização para fazer uma eleição lá. Quem foi autorizado a fazer a eleição foi o outro juiz. Então está desclassificada essa ata porque esse juiz não tinha autorização. E com isso o Partido Conservador ganhou a eleição com 100% dos votos aceitos, né? E assim surgiu o município de Mossoró, só que tinha o seguinte, na hora que foi criado o município, tinha que ser escolhida aí uma região para ser a sede administrativa. É claro que seria que a Fazenda Santa Luzia de Mossoró, que era maior. Só que pelo que eles apresentaram de desenvolvimento aqui da região,
que a cidade já tinha ruas largas, tinha mais de 200 casas, população com mais de 600 pessoas, né? Tinha muito sal nas salinas, essas coisas todas, não era suficiente para manter uma cidade. É por isso que foi criado o município e a sede administrativa foi elevada à vila. Qual a diferença de vila para cidade? Era o número de vereadores que tinha, que vila é menor do que de cidade, e também a verba que vinha para a vila era muito menor do que ia para a cidade. Né? Mas estava aí já criado aqui o município, né? E seus governantes eleitos. É tanto que o Antônio Freire de Carvalho, que foi o prefeito eleito, ele foi para Açu, foi o prefeito de Açu, dar posse a ele, já que até então Açu era quem comandava tudo aqui. Sim. O prefeito de Açu deu posse a ele e ele voltou aqui para Mossoró e aqui no dia 25 de janeiro de 1853, ele deu posse aos vereadores. Então, a primeira ata que existe da Câmara de Vereadores de Mossoró é dessa data, é 25 de janeiro de 1853. Um ano após a emancipação política. Um ano após a emancipação, né? Que foi o tempo que eles tinham para preparar toda a documentação, a parte burocrática aí para ver essa eleição. E é interessante também a gente ver como a Igreja Católica teve um papel importante, né, nesse processo e como o padre Antônio Joaquim acabou sendo um grande articulador político. Né? Mas ele não parou por aí, não. Olha, de 1852, quando foi criado o município, até 1870, teve uma coisa bem interessante, porque na época o maior centro comercial aqui da região era Aracati, no Ceará. Então todo mundo se abastecia a partir de Aracati. Só que Aracati recebia mercadorias pelo porto, que é no rio, e em um determinado período o rio começou a assorear, os navios não conseguiam mais chegar lá. E aí o prefeito de Mossoró conseguiu, com as companhias de navegação, fundar um porto aqui em Mossoró. Esse porto ficava, o Porto Franco, onde hoje é Grossos. Ainda tem lá o pia, quando você vai passando naquela estrada que vai para Tibau, tem umas salinas, tem um pia com as bombas, ali era exatamente o porto da cidade. Né? Grossos também pertencia a Podia? Grossos pertencia a Podia, depois Grossos passou, quando Areia Branca se emancipou, passou a pertencer a Areia Branca, né? E Tibau também, era assim, era tudo uma filhinha. Mas com a chegada, com a criação desse porto, começou a chegar aqui os navios vindo de toda parte do mundo. E tem uma coisa bem mais interessante, porque numa das viagens do vigário Antônio Joaquim a Natal, ele conheceu um suíço, um empreendedor, que tinha vindo para o Brasil para abrir uma grande importadora-exportadora, né, que se chama John Urique Graff. Esse nome é conhecido, né? Pouca gente sabe por quê, mas esse nome é bem conhecido aqui em Mossoró. E o vigário perguntando a ele, mas o que é que você vai fazer? Ele disse, não, vou fazer abrir aqui um armazém grande para exportação direta, Brasil, Europa e tudo. Aí ele disse, você está no lugar errado. Por que você não vai abrir lá na minha cidade? E o Urique Graff disse, qual a vontade de eu sair de uma capital e ir para o interior, montar a minha empresa lá? Aí ele disse, olha, Mossoró fica exatamente entre duas capitais e ao mesmo tempo fica entre o rio e o mar. Né? Todas as mercadorias produzidas no mar ou no rio vai para Mossoró, porque nós temos um rio navegável e temos um porto que liga Mossoró com o mundo todo. E convidou o Urique Graff para vir aqui conhecer a região e tudo. Muito astuto, muito. Pois é, ele veio político, né? Também a vida é parte político. Ele veio, gostou e foi aqui que ele abriu a Casa Graff, foi um dos maiores empreendimentos. E assim que ele abriu a Casa Graff, ele já contratou uma linha de navio específica, Mossoró-Liverpool, na Inglaterra, Liverpool-Mossoró. Imagina aí. Nossa. Saía daqui o navio carregado de peles de animal, de sal, de cera de carnaúba e todos esses produtos assim, e voltava com produtos industrializados, porcelana, tecido e tudo mais que a Europa podia oferecer, né? E com a chegada de Urique Graff, todos aqueles grandes comerciantes, muitos estrangeiros que tinham se situado em Aracati, sem poder mais receber mercadoria lá, migraram aqui para Mossoró. Então nós saímos de 52, onde em 1852, aqui era a região de criadores de gado, quando chegamos em 1870, já éramos um empório comercial. Até porque esses criadores de gado, com as secas constantes e tudo, estavam tendo muito prejuízo. E quando viram chegar navios, facilitava e comprar mercadoria fora, foram se transformando em comerciantes. Né? Por isso, quando chegou em novembro de 1970, já como um empório comercial, o vigário Antônio Joaquim, como político, como deputado, ele lançou um outro projeto, elevando a Vila de Mossoró para praticamente de cidade.
e foi aprovado em 9 de novembro de 1870, e com isso passou a se chamar Mossoró como é até hoje. Porque até então era a Vila de Santa Luzia do Mossoró, e depois virou a cidade e passou a ser só Mossoró. Olha aí, que história bacana, né? Você está gostando do nosso programa, assim como eu, né? Sabendo mais informações, esclarecimentos, curiosidades acerca desses 172 anos de emancipação política de Mossoró. Então não perca o nosso segundo bloco, que daqui a pouco a gente volta com muito mais história, né? Com Geraldo Maia. Seja o asfalto chegando na sua rua, seja a UBS com mais médicos, seja o orçamento garantido para a saúde e educação, em muitas ações que fazem a sua vida melhorar, tem um dedo da Câmara Municipal. O vereador está nos bairros, conhece os problemas, ele indica obras, faz leis, fiscaliza, faz cobranças. É por isso que se diz, a Câmara é a casa do povo. Câmara Municipal de Mossoró, trabalhando para o povo. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, União e Reconstrução. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Diálogo e Política. Hoje a gente celebrando, né, os 172 anos de emancipação política de Mossoró e recebendo, claro, ele que estava nos contando histórias incríveis, né, sobre a evolução histórica de Mossoró, sobre a emancipação, Geraldo Maia, esse pesquisador, historiador, que já é figura carimbada, né, nas redes sociais, na mídia, enfim, sempre contando, né, os fatos históricos de Mossoró. E também, Geraldo, uma curiosidade que eu tive, que eu perguntei até nos bastidores aqui para ele, quando o senhor falava de fazenda, né, Santa Luzia, a gente sempre dizia assim, e onde era, né, onde fica a localização de onde era essa fazenda de Santa Luzia? Olha, como a gente falou aqui no início, né, da promessa que Dona Rosa Fernandes, era proprietária, a esposa do proprietário da fazenda, fez, de construir a capela em frente à Casa Grande da Fazenda, a Casa Grande da Fazenda ficava, a gente supõe, ali onde hoje é o Teatro Lauro Monte, né, ali com a Casa de Soutinho, era por ali, porque em frente ficava o pátio que eles deixavam entre a igreja e a casa, que hoje é a Praça Vigário Antônio Joaquim. Então ali era o núcleo, né, da fazenda Santa Luzia. E uma coisa bem importante, por trás da fazenda, onde hoje tem aquela igreja do Bom Jesus, né, do Coração de Jesus ali atrás, sim, ali na época era a lagoa de beber água aqui de Mossoró, era logo detrás da fazenda, né? Então, a água do rio nunca se prestou para consumo próprio, né? Usavam muita água do rio para lavar panela, esse negócio todo, mas para beber era água de lagoa, que era a água mais fina. E essa lagoa era ali onde hoje é aquela igreja. Só que com a seca, a grande seca de 1877, que secou tudo aquilo ali, terminaram enterrando e construindo casas. E o próprio teatro Lauro Monte, até hoje, quando chove, ainda começa a brotar água ali, porque aquilo ali era em cima da lagoa, que abastecia a cidade daquela época, né? Então ali era o núcleo da fazenda Santa Luzia aqui de Mossoró. E aí o senhor falava também que existe uma luta para que o Marco Zero seja, né, instituído ali e que inclusive já foi projeto aprovado pela Câmara, né? O Marco Zero da cidade é uma coisa mais importante que pode ter, porque quando vem o turista, ele quer saber onde tudo começou. Por exemplo, você chega em Recife, o Marco Zero é onde há todos os movimentos culturais de Recife, é no Marco Zero, né? Natal, quando Vilma foi governadora, ela fez um monumento grande onde começou a cidade de Natal, tem um relógio do sol belíssimo lá, que marcando o ponto onde começou a cidade de Mossoró. E nós começamos a solicitar da Câmara que determinasse, tem que ser através de lei, né?
O Marco Zero da cidade foi aprovado ali por unanimidade e, na época, o prefeito tinha se comprometido a botar na praça Vigário Antônio Joaquim uma placa indicando aqui começou a cidade de Mossoró. Essa placa nunca foi colocada, né? E a prefeitura está devendo, o executivo está devendo a gente essa placa, para que o turista chegue aqui possa saber, né, onde começou realmente a cidade de Mossoró. É importante. Geraldo, então a gente já sabe que em 15 de março de 1852, Mossoró elevou-se a município, né? E aí um outro fato interessante é que Mossoró não foi um dos primeiros municípios a serem fundados aqui no Rio Grande do Norte, né? Então, historicamente, eu acho que foi o 19º município, 19º município. Mas hoje é o 2º município mais importante de todo o estado, né? Então, quais fatores que elevaram Mossoró a esse patamar, Geraldo? Exatamente a posição geográfica da cidade, né? Como a gente falou, Mossoró está entre duas capitais, ao mesmo tempo entre o rio e o mar, tinha um porto e tinha um rio navegável. Isso aí facilitou muito, porque quando nessa fase que chegou em 1870 como empório comercial, Mossoró abastecia não só o Oeste Potiguar, como parte do Ceará, que inverteu aí, que a gente se abastecia no Ceará. A parte do Ceará ficou se abastecendo a partir de Mossoró e também da Paraíba. Até hoje é muito comum, você vê muitos carros aqui de Catolé do Rocha, né? Tudo porque ainda continua como esse núcleo, né, de abastecimento de toda essa região. Isso aí foi o que elevou muito aqui Mossoró, que fez engrandecer muito. Aí depois surgiu a Estrada de Ferro, que foi o outro benefício que veio ajudar muito para esse crescimento, de modo que Mossoró se tornou o 2º maior município aqui do estado do Rio Grande do Norte, né? Verdade. E houve uma confusão, né, nesse processo histórico de emancipação política de Mossoró. Antes se comemorava em uma data, hoje é outra. Como é que foi esse processo, Geraldo? Na realidade, a data sempre foi 15 de março, né? Na própria bandeira, no símbolo do município, tem lá 15 de março de 1852, município de Mossoró. Quando se completou os 100 anos de existência do município, foi criada uma lei tornando feriado facultativo aqui do município o 15 de março, né? Mas tem um problema aqui em Mossoró, que o 30 de setembro sempre foi muito mais forte, quando Mossoró libertou seus escravos, né? Muito antes da Lei Áurea e tudo. E esse 30 de setembro, por que ele é tão forte? Porque não foi através de lei. Eu digo que foi um grande acordo que a cidade fez de não ter mais escravos aqui. Foi um momento que surgiu na maçonaria e tudo. Mas nunca houve uma lei dizendo que é proibido ter escravo em Mossoró. Isso nunca existiu. Como foi um movimento que surgiu do povo para cima e não de cima para baixo, ficou muito forte da presença na mente das pessoas. Até hoje é um feriado mais comemorado, né? Nós aqui, o 30 de setembro, é muito mais comemorado do que o próprio 7 de setembro aqui, não é isso? E com essa comemoração do 30 de setembro, a data da emancipação política do município foi sendo esquecida, né? Não tem, esse feriado nunca foi aplicado e caiu em esquecimento, embora existisse essa lei desde 1952. Aí, quando chegou já aqui nos anos 90, nos anos 20, no século 20 já, a Câmara de Vereadores, muitos vereadores sem saber que existia essa lei, que dava esse feriado de 15 de março, criaram uma outra lei, né, instituindo o feriado da emancipação política do município, só que no lugar de pegar 15 de março, foi quando foi aprovado, o município foi criado, pegaram aquela história do 9 de novembro, foi quando a vila foi elevada ao praticamente de cidade. É outra coisa muito diferente, né? Mas por erro eles pegaram esse 9 de novembro e passou 8 anos se discutindo. Aí a gente brigava muito, ia para a televisão, para os jornais, o pessoal chegava, mas por que essa data? E a Câmara dizia, não sei, foi o que disseram a gente, mas assim, vocês aprovaram uma lei sem nem saber o que é a data correta, né? E depois de 8 anos de discussão sobre isso aí, realmente, através de um projeto lá do então vereador Genivan Vale, a gente conseguiu voltar para a data inicial, a data que está na bandeira, que está em todos os documentos aqui, né, oficializando esse 15 de março como sendo a data oficial da emancipação política do município. Emancipação política é o que é? Quando a região se desliga daquela outra a que é ligada até então e passa a ter seus próprios governantes. E isso aconteceu em 15 de março de 1852, através da Lei 246, não era lei, era um decreto provincial, né, número 246,
que criava o município e que é a sede administrativa e a vila. Então, como teve essa data de elevação ao predicamento de cidade, em 9 de novembro de 1870, a Câmara teve aí um momentozinho aí. Mas hoje, graças a Deus, foi corrigida essa data, a gente pode divulgar isso aí nas escolas, né, sem medo de estar errando, e passou a ser comemorado, né? Só que tem o seguinte, tem um limite de feriados municipais. E quando corrigiram essa lei, esse limite de dias de feriado municipal já estava esgotado. É por isso que foi criada a nova lei, né, dando como feriado facultativo, mas dando como facultativo, mas não pode ser feriado mais. Ah, porque, inclusive, essa era uma correção, acho que toda a população gostaria de saber, né? Por que não é feriado? Por isso. Então já acabou de explicar. Porque já tinha, como foi recente essa confusão toda que houve com essa lei, como foi criada recentemente, já não tinha mais espaço no calendário, no município, para mais um feriado. Então, é comemorado, já vem alguns anos aí sendo comemorado, mas sem um feriado, porque não tem mais espaço no calendário para feriado. E Geraldo, Mossoró é tão interessante, né? Tem uma história tão bonita, tão bacana, cheia de curiosidades, né? E aí a gente vê, quando passei aqui pelo centro da cidade, principalmente, essa história sendo remontada, né? Através da Capela de São Vicente, da Estação das Artes, do próprio Palácio da Resistência, né? Que bacana ver a história, assim, uma história tão rica quanto a de Mossoró. E assim, o moçoroense, eu digo que é bairrista, mas no bom sentido, né? Por a gente ter o cuidado de deixar para a posteridade a história desses prédios. Se você pega a Estação das Artes, tem livros só sobre a Estação das Artes, toda a história ali daquele prédio. Você pega o Colégio Diocesano, tem livros imensos só contando como surgiu, cinemas e tudo isso aí. Então é uma prática que tem aqui local que valoriza muito a nossa história porque tem o registro oficial, né? Quando a gente fala da criação do município de Mossoró, que isso é um processo longo, que é feito através de uma série de solicitações, de abaixo-assinados, vai documento, volta documento, tudo isso existe dos livros daqui, né? Quem assinou, quem era que estava presente naquele movimento, é fácil para a gente saber disso porque tudo foi registrado. Então não há dúvida, muitos chegam, tem uma linha de historiadores, não, Mossoró começou lá no Carmo. Não tem nem como pensar numa coisa dessa, porque uma coisa que começou lá no Carmo foi o início da povoação aqui de toda essa região. Mas a cidade inteira, a cidade em si é criada através de documento. E tudo está documentado, que tudo surgiu na fazenda Santa Luzia, né? E por causa da capela, toda essa história está registrada e muito bem documentada aí nos livros de história. E Mossoró muito bem elencada, né, vinculada a Santa Luzia, né, sempre, desde o início da sua criação até hoje, é um dos maiores momentos, né, culturais e religiosos, é a festa Santa Luzia, né, então toda a celebração, toda a comemoração também é essa santa importante, né, que começou lá atrás, nomeando, digamos assim, Mossoró, né. Agora é interessante, porque quando passou a freguesia e até vila, era Vila de Santa Luzia do Mossoró. Só quando passou a cidade, foi que ela passou a ser apenas Mossoró e Santa Luzia ficou como padroeiro da cidade, né? Então, assim, sempre foi muito venerada, porque o nome Santa Luzia estava o tempo todo vinculado à própria cidade. Poderia ter sido diferente também, Mossoró teria ter sido nomeado Santa Luzia, Santa né? Luzia, cidade não Santa tem como Luzia. tem outra cidade com o nome Santa Luzia, né? É como a corrente que diz que não, Mossoró começou lá no Carmo. Os carmelitas, quando chegaram aqui, tudo eles saíram dando nome de Carmo. O local onde se instalaram era o Carmo, né? O rio, que é um afluente do rio Ipanema, que banha lá aquela região, é chamado de Rio do Carmo. Só tem esse nome ali naquela região. A serra que passa, Serra do Carmo, tudo era Carmo. Aí eu digo, olha, o rio Mossoró não passa por lá. Tem esse nome de Mossoró porque era banhado pelo rio, né? Lá é o rio Ipanema. Se eles tivessem criado a cidade lá, com certeza seria o quê? Nossa Senhora do Carmo, Carmópolis, ou qualquer nome assim, menos em Mossoró. Verdade. Já que o rio Mossoró não passa naquela região, né? É verdade. Então, Mossoró tem esses dois compromissos ainda, digamos assim, esses dois compromissos que ainda precisam ser firmados, né?
que é a questão do feriado, que a gente não tem mais espaço, infelizmente, como o senhor explicou, e também o Marco Zero, né? Vamos construir o Marco Zero, é importante para a nossa história. O Marco Zero é muito importante para o turismo. Sabe que o turismo deixa muito dinheiro na cidade e tudo, né? E a gente chega aqui não tem muita referência quando chega aqui na cidade, porque não tem essa demarcação. Hoje já tem alguma placa indicando aí o mercado, isso, aquilo, outro, mas não tem ainda assim, uma sinalização capaz de levar o turista para conhecer esses pontos importantes aqui da cidade, né? E o Marco Zero seria, como diz, o marco inicial. Verdade. Então, Geraldo, eu quero agradecer a sua presença aqui, o senhor que trouxe muita informação, né, história, trouxe também muitas curiosidades acerca da emancipação política de Mossoró. Já deixo o convite aberto para que o senhor venha outras vezes, porque eu sei que história não falta, né? Não, tem sempre história para se contar, né? É verdade. Então é isso, se você gostou do nosso programa, gostou de saber um pouquinho mais da história da nossa cidade, e você já sabe, nossos programas são sempre às 19h, nas sextas-feiras. Perdeu o nosso programa ao vivo, não tem problema, é só buscar por TV Câmara Mossoró no YouTube e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Geraldo, mais uma vez, obrigada. Se quiser deixar algumas considerações finais para os nossos telespectadores. Olha, só dar os parabéns aqui à nossa cidade, né, que está completando 172 anos hoje e que seja de muita paz e muita prosperidade para essa cidade tão bela, né? Verdade. Viva Mossoró, né? Viva Mossoró. Viva Mossoró. Então é isso, você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada e até o próximo encontro.